trabalharam com o Samora Machel hoje aparecem com discursos defendendo um pouco nesta linha, por algum motivo, não é? Portanto, há este trabalho. Se nós formos analisar aquilo que foram as teses que serão debatidas para o Congresso da própria Frelimo na Escola Central, por aquilo que acompanhamos pela imprensa, uma das teses é a reconciliação, a outra tese é a descentralização. Então, eu acho que há dois aspectos aqui que nós, quer queiramos, quer não, eu acho que é um processo irreversível. Nós vamos ter a descentralização, nós vamos ter que ter a reconciliação, porque não temos como viver sem as duas coisas. Como é que teremos a descentralização? Eu vou um pouco naquela linha, por exemplo, do Egídio, por exemplo. Provavelmente, o que vai acontecer nesta mesa de negociações, provavelmente o Presidente da Câmara possa estar certo em termos de datas, provavelmente até novembro possa-se conseguir um pré-entendimento. Mas não acredito que vão conseguir a solução em definitivo. Eu creio que, por causa dos limites materiais da Constituição, e aí o chefe de Estado pode ter a sua razão de ser, quer dizer, é impossível cumprir-se ainda este ano, fazer-se um acordo e implementar-se ainda este ano, por causa dos limites materiais previstos na Constituição. Porque, de acordo com a Constituição, qualquer emenda pontual à Constituição tem que ser submetida com 90 dias de antecedência. Portanto, estamos agora em outubro, seria novembro, dezembro, janeiro. Portanto, por muito que queiramos, pelos limites materiais da Constituição, qualquer emenda não seria possível ser feita este ano. Poderia ser feito o depósito este ano. Este é um aspecto. O outro lado é que há aspectos que, a serem feitos nos moldes que a RENAMO quer, pressupõem um referendo. E nós ainda não temos a lei do referendo, embora a Constituição da República preveja que o país possa ter uma lei, ou deve ter uma lei de referendo. Mas nós ainda não temos esta lei de referendo. Portanto, é preciso entender, há uma série de limites para se implementar uma descentralização nos moldes que a RENAMO pretende, à luz da Constituição vigente. Agora, nada impede que, havendo um entendimento político, o Presidente possa nomear nomes sugeridos pela RENAMO, e acho que é isso que os mediadores provavelmente terão proposto as duas partes, e isso, à luz da Constituição atual, nem é preciso uma emenda constitucional, o Presidente está dentro das prerrogativas de poder nomear as pessoas, e talvez aí a concessão que a RENAMO teria que fazer era não exigir que seja em respeito ao seu programa, mas sim a respeito a um programa vigente, porque é o vigente, é o que está em curso, e também de forma em estrito respeito ao Estado unitário. Porquê? Porque qualquer emenda que vise alterar o Estado unitário vai levar o seu tempo, não é uma questão imediata. Então, sendo uma negociação, cada uma das partes terá que fazer concessões. Eu acho que a melhor concessão que se podia fazer era o Presidente aceitar nomear os nomes propostos pela RENAMO e a RENAMO aceitar que estas pessoas nomeadas sujeitem-se a um Estado unitário, à centralização do poder no chefe de Estado, que é quem nomeia. Portanto, seriam pessoas que prestariam contas ao chefe de Estado, nomeados pelo chefe de Estado, à luz de um programa em curso. Portanto, seria concessão de ambas as partes para se aproximar. Agora, isto não retiraria todo um mérito de um trabalho que tem que ser feito a posterior, que é uma emenda pontual à Constituição, para, provavelmente, ampliarmos a descentralização deste país, podendo manter um Estado unitário, porque um Estado unitário, por exemplo, no caso de termos eleições para governadores, não significa que tenhamos que alterar a unicidade do Estado. O Estado pode continuar a ser unitário, a semelhança do que acontece com a África do Sul, que é um Estado unitário altamente descentralizado e que tem eleições para governador, mas não deixa de ser um Estado unitário. Não estamos a falar de uma federação. A federação seria o ideal, mas eu não acredito que estejamos preparados a curto prazo para termos uma federação, mas acredito que a médio e longo prazo possamos avançar para lá. Mas nesta fase, eu acho que o que poderíamos ganhar neste processo gradual de descentralização seria avançar-se com uma proposta ao Parlamento no âmbito da descentralização para uma revisão constitucional em que prevesse a eleição de governadores, mantendo o Estado unitário, isso seria bastante saudável, mas mais do que isso, eu acho que este acordo, além destas exigências por parte da RENAMO, deviam ter um cunho muito forte em relação à reconciliação. E o que é que significaria a reconciliação? Era, por exemplo, conseguir-se convencer a RENAMO a que os seus homens pudessem ser integrados no CIS, pudessem ser integrados na polícia, pudessem ser integrados no exército, para que dissipasse todas as confianças que hoje existem, e de forma que haja um único exército, porque não é possível termos num país dois exércitos, é necessário que haja um único exército, mas para que isso surja, é por isso que o Presidente falava de reflexão, realmente ele tem razão, é reflexão, então devemos refletir, porque é que estas pessoas não estão nesses locais, porque o que se discutia em Roma era para que estas pessoas estivessem no CIS, na polícia e no exército. Mas depois houve aqui um bypass que pode ter atrapalhado Roma, que é uma coisa que ainda não é pública. Da mesma forma que o acordo de Lusaka é um acordo militar, o acordo político nós não o conhecemos. Recordo-me, há alguns anos atrás, houve um membro do primeiro governo deste país, que numa entrevista, acho que ao jornal de Salomão Moen, na altura acho que era o Zambeze, deixou claro que ainda não estávamos preparados para conhecer o verdadeiro acordo de Lusaka. Acredito que foi o acordo político. O que nós conhecemos é o acordo militar. Então, no caso de Roma, também existe o acordo político. Porque Roma é um acordo militar. Mas existe um acordo político que foi um primeiro entendimento que houve entre as partes interessadas em Gaborone, que nunca foi tornado público. E acho que é exatamente neste dossiê que está, se calhar, todo este problema que vivemos hoje. Por isso que estamos a refletir sobre ele. Então, que é a questão da ausência dos homens da RENAMO no CIS,
no interior, embora haja na defesa, mas em proporção talvez não aceitável. Então, eu acho que é isto que devia-se fazer, paralelamente à descentralização, era rever-se tudo aquilo que falhou, de forma que possamos ter uma reconciliação, de facto, para que não possamos voltar a ter, depois do novo acordo, voltar a ter a situação que estamos a ter hoje, por exemplo, particularmente na zona centro, dos esquadrões da morte, em que se mata de um lado e mata-se do outro. Quer dizer, isto nunca vai pacificar a nossa sociedade, porque tu vais criar ódios, vais criar ressentimentos entre ambas as partes e que vamos levar muitos anos para ultrapassarmos isso. E não é isto que nós queremos como moçambicanos. Portanto, como moçambicanos, é importante que trabalhemos rapidamente para um acordo que vise a reconciliação de facto. Aquilo mais ou menos que o Teodato Tonguana diz. Porque pode parecer uma coisa muito pequena, mas é extremamente importante para o futuro deste país. Portanto, de uma maneira geral, o que eu gostaria de dizer é que nós devemos trabalhar, todos nós, como moçambicanos, no sentido de aproximar as duas partes e não darmos muito peso a um discurso extremo de um ou do outro lado. Porque nós temos que entender também que quer o Presidente da República, quer o Presidente da RENAMO, também nos seus ambientes tem também tendências, tem também alas, naturalmente. Sim. Há de haver alas militares mais endurecidas, há de haver alas mais moderadas, mas não significa que seja o consenso dos grupos. Porque se nós olharmos para aquela figura, aquela imagem que a STV, por exemplo, passou da reunião do quadro do Partido Frelimo, a gente vê todos os delegados lá a aplaudir, a festejar e a dançar. Mas depois, ao fim do dia, recebemos mensagens pelo WhatsApp e muitas dessas mensagens, denegrindo ou questionando muito das políticas do próprio governo ou das decisões, e não estarei errado se disser que muitas dessas mensagens vêm de parte daquelas pessoas. Sim. Eu não estou muito preocupado com isto. Eu quero entender este discurso como dentro de uma estratégia daquilo que está a decorrer na mesa de negociações para cada uma das partes levar vantagem. Prefiro entender assim. Da mesma forma que se amanhã aparecer o líder da RENAMO também com um discurso endurecido, eu também prefiro não valorizar muito este discurso, mas dar sempre voto de confiança para que o processo na mesa avance. Agora, quando as pessoas à mesa de negociações, a comissão mista, aparecerem em público, divergirem, a gladiarem-se, aí já é preocupante. Mas neste momento eu acho que ainda não é preocupante. Tá, Egídio Vaz, mesmo para encerrar este capítulo da paz, o último Conselho de Ministros da semana passada, uma das passagens apareceu o ponto ligado à aprovação da proposta de lei de mobilização, aliás, uma lei ligada a mexidas, até militares, neste caso para o Ministério da Defesa. Que tendências é que... Eu não sei como colocar esta questão, mas o que é que se pretende aqui, numa altura em que a marcha é rumo ao diálogo, rumo à pacificação, surgem leis destas, o que é que se pretende, que futuro é que se adivinha ao se implementar uma lei desta? Okay. Muito obrigado, mas antes de falarmos desta proposta de lei, gostava de comentar sobre o que o professor Ismael acabou de afirmar, sobre os acordos políticos e os acordos militares. Estou seguro ao afirmar que eu não conheço o acordo político, tal como muitos moçambicanos. O professor Ismael provavelmente é dos poucos que conhece os contornos deste acordo político. O que isso sugere? Sugere a intransparência também. Uma das grandes minas a estes acordos todos, tanto o Acordo de Diálogo de Paz, como os outros anteriores, cessação das hostilidades e os demais, é falta também da transparência. Okay? Nós estamos a supor que o líder da RENAMO sabe muito mais coisas. Entre o líder da RENAMO e o governo acordaram assuntos que não foram implementados. Deve haver qualquer coisa. Não é de qualquer maneira que, eventualmente, o líder da RENAMO zanga, não é de qualquer maneira que... Quer dizer, estamos a supor justamente porque não temos informação bastante. Assuntos de interesse nacional que mereciam o total abertura e divulgação são às vezes acertados à última hora ou não à socapa, longe do olhar público, do conhecimento público. Portanto, uma das recomendações que eu gostaria de fazer é justamente essa. Olha, se há dinheiros envolvidos, que nós saibamos que há dinheiros envolvidos nestes negócios, neste acordo. Se existe uma fatura a pagar, que seja do Conselho Público, que existe fatura a pagar. Se existem contrapartidas, idem. Porque aquilo que é do domínio público e aquilo que a maioria das pessoas sabe,
É aquilo que também nós, como analistas, vamos comentando. E, portanto, não há, por aquilo que existe, pela informação que existe, basta a vontade política de ambas as partes e o compromisso de cumprir com uma agenda negocial profícua, mesmo que seja, leva 1, 2, 3 anos e que termine de facto muito bem. Portanto, este para mim é a chega que gostaria de fazer. E eu acredito que existam sim acordos, mas são acordos debaixo da mesa. Então, nós temos que chegar um momento em que temos que parar de supor que não deve haver alguma coisa. Sempre temos a trabalhar no benefício de dúvida, porque também pode ser simplesmente porque o governo eventualmente passou a perna, mas passou a perna o quê? Precisamos saber isso. E também do outro lado, precisa de dizer se foi enganado em quê? Ok? Isto é muito importante. Agora, em relação, quando o professor Ismael refere-se à reconciliação e à introdução de algumas pessoas no CIS e tal. Bom, isto pode ser sim, a reconciliação das forças de defesa e segurança, mas não é isso o garante da paz. Se essas pessoas são úteis para lá, então que sejam reconciliadas, que sejam desmilitarizadas. O que eu e a maioria dos cidadãos queremos é que os partidos políticos, nenhum deles seja armado. Custe o que custar. Okay? Muitas das vezes, e a retórica pública, esta também é uma outra chega que eu gostava de fazer, é que alia-se, faz-se umas extrapolações espúrias no discurso público de que as forças de defesa e de segurança são forças da Frelimo. Então, porque a Frelimo tem suas forças, logo faz sentido que a Renamo tenha a sua. Mas se a Renamo ganhar, estas mesmas forças serão politicamente dirigidas pelo partido vencedor. E, portanto, essas são a partir das forças republicanas, digamos assim. Fortemente partidizadas, sim, fortemente partidizadas. Mas tal não deve significar que cada um também aqui tem as suas forças, porque estas forças são partidizadas. Portanto, este tipo de narrativas, principalmente até veiculadas por pessoas muito sérias e influentes neste país, que às vezes também dificulta o discernimento necessário. Precisamos de introduzir os homens provindos da Renamo para quê? É porque vem no acordo geral de Roma, de que precisamos de introduzi-los para fazer o quê? Um exército único. Isso não aconteceu. Se não aconteceu, por quê? Eventualmente porque faltou confiança de ambas as partes e determinação também. 2, o processo de desmobilização liderado pela ONU falhou aí. Existem estudos, entre os quais do professor Alex Vines, que diz isso. O processo de Roma ocorreu, mas falhou determinantemente o processo de desmilitarização. Foi uma coisa mal feita. Okay? Então, precisamos de trazê-los. Os que ainda preenchem requisitos e os que não vão à desmobilização, e depois tem um conjunto de pacotes de reintegração. Portanto, é um debate muito mais amplo. Não é quer governar porque quer... E depois, a questão eleitoral é outro problema. Então, existem muitos... Quer dizer, existe uma mistura, até propositada, de narrativas que nos confundem. Okay? Então, temos a questão militar, que por mesquinice não avançou nas mais de 100 rondas negociais no centro de conferência, por causa de um detalhe, é que o governo queria a lista, enquanto que a Renamo queria perceber as condições para a integração. Foi isso só que emperrou. Portanto, não conseguiram encontrar um campo médio. Segundo, outro ponto foi questões econômicas. A Renamo queria a integração dos seus homens nas posições de chefia nas empresas públicas e nas direções, em algumas direções desse Estado. Ou seja, e depois houve um acordo de princípios para a departição do Estado. Sim. Por lapso, eu não sei porquê, o governo assinou aquele acordo, mas que estava, quer dizer, a sua implementação tinha algumas provisões que iam contra a Constituição da República. Por exemplo, o concurso
para o acesso ao cargo de administrador, por concurso. Mas a Constituição da República está clara, e por nomeação. A partir, não sei quem mais, parece que é o Ministério da Administração Pública, parece. Ouvido do governador, ou o governador ouvido do Ministério da Administração Pública. Portanto, existem algumas provisões aqui, que passaram, é por isso que também não passou da letra morta, porque precisa de ser harmonizado. Então, não se pode justificar as ações armadas, essa guerra não pode continuar, porque a RENAMO não tem seus homens dentro da... É preciso negociar e acordar sobre este ponto para introduzir as pessoas nas forças de defesa e segurança. É preciso encontrar definitivamente um meio termo, acordar ou não acordar sobre as propostas de nomeação provisória. Porque também temos que ter um plano B. E se não for possível, como é que vamos ser? Qual será o próximo passo? Se o governo da Frelimo recusar a nomeação dos homens da RENAMO para os governadores, seja de qualquer jeito, como é que vai ser? Já refletiram sobre isso? Se os membros, se o governo recusar neste momento e fazer fincapé de exigir a lista dos membros por desmobilizar da RENAMO, como é que vai ser? Qual é o plano B da RENAMO? Tá. Neste momento é preciso não apenas pressionar o governo, mas também ver quais são as outras artimanhas usadas pela outra parte. Temos que denunciar essas duas partes. Se nós quisermos ser honestos intelectualmente e não queremos tirar partido ou sentarmos no muro, eu julgo que ambas as partes têm contas a prestar. E neste momento, quando falamos de ambas as partes, temos que dizer a parte, o lado A, o que está a falhar, e o lado B, o que está a falhar. E não apenas focalizamos no único. É suspeito. Sobre a aprovação da lei. Em relação à aprovação da proposta de lei. Essa proposta de lei é um complemento, na verdade, a uma lei de defesa. Sim. Anterior. Portanto, a lei de defesa prevê justamente a proposta da lei de mobilização e requisição. Sim. Mas já lá, nesta mesma lei, explica claramente o que é isso de mobilização e requisição. E, portanto, não é, de facto, do todo estranho, mas, eventualmente, assusta pelo contexto e pela oportunidade. Sim. Portanto, aqui é onde, eventualmente, assustaríamos. Com tantas outras leis por trabalhar. Próprio para ativar um dispositivo. Exatamente. Portanto, eu julgo, posso compreender e posso não concordar. É oportuna a aprovação A oportunidade está a assustar as pessoas, mas é provavelmente uma das formas de o governo suprir as suas necessidades, recorrendo a essas provisões legislativas, que é para mobilizar os recursos para continuar a fazer a guerra. Eu interpretaria simplesmente assim. O Estado precisa de uma lei específica que lhe dê garantias para ele recorrer, para ele poder mobilizar os recursos humanos, os recursos materiais e até de infraestruturas para continuar, quer dizer, para satisfazer as necessidades de defesa e segurança dos países. Por exemplo, é preciso dar alguns exemplos concretos. Com essa lei, por exemplo, a mobilização, as pessoas podem ser privadas de irem trabalhar para os seus serviços e dizer, não, vocês ficam sob a nossa custódia porque vocês são importantes e queremos o vosso intelecto para atender a esta tarefa específica. Ou, eventualmente, o seu carro pode ser requisitado, ou, eventualmente, os caminhonistas podem ser requisitados para transportar armamento bélico, caminhões, machimbombos podem ser requisitados, e sem, eventualmente, nenhuma contrapartida monetária. Nesse caso, ou havendo, mas esta requisição, à luz dessa lei, ganha prioridade sobre as demais. Esta é a minha interpretação de como, quer dizer, o cenário que estamos. 2. Também esta lei, quem quiser ver
o que se espera, porque essa proposta de lei ainda está no segredo de deuses, mas não é muito diferente da lei de mobilização e requisição do Estado português. Portanto, esse é outro problema dos nossos juristas lá no governo. Fazem cópia e cola e falta de uma má integridade da lei. Então, é só para os interessados baixarem a lei de requisição e mobilização da República Portuguesa que podem ver e o que se espera deste texto. Tá. Ismael Moussa, vamos aqui virar de página, mas se tiver algum ponto ligado a este... Eu gostaria de dois aspectos levantados pelo Vaz. Primeiro é a questão da reconciliação e da importância de se nomear as pessoas da RENAM no CISE, na polícia e no Exército. Por que eu acho que é importante no âmbito da reconciliação? É que se nós repararmos, nós aqui a nível da cidade de Maputo, a nível da capital, aparentemente todo mundo convive bem. Quer seja da Frelimo, quer seja da RENAM, estão nos debates públicos, estão em todos os espaços públicos, quer dizer, aparentemente tudo está bem. Mas é preciso que esta mensagem seja passada para o resto do país. Estou a falar de uma província, da capital provincial, estou a falar de uma sede do distrito, estou a falar da localidade, onde esta realidade ainda não é assim tão verdadeira. E eu me recordo muitas vezes, enquanto parlamentar, quando viajávamos para as províncias, para os distritos, algumas pessoas depois, no fim do dia, diziam: mas vocês convivem tão bem assim? Porque não era esta a realidade que se encontrava no local. E isto, muitas das vezes, pode não ser uma instrução nem da liderança de um partido, nem da liderança do outro. Isto pode ser também das pessoas na base, pensando que ao assim agirem, estarão agradando e estarão protegendo o seu status quo. E é preciso acabar com isto, é preciso inverter isto, para que de facto possamos reconciliar. E acho que se nós tivermos um país em que não haja desconfianças, quer seja na segurança, quer seja na polícia, quer seja no exército, seria o maior contributo para a reconciliação. Não quero com isto dizer que a médio e longo prazo teríamos que ficar reféns desta situação. Naturalmente que não. Vai haver novas incorporações e, havendo novas incorporações, as pessoas que entram não são nem de um lado nem do outro, são cidadãos deste país que, à luz da lei, têm direito a ingressar ou por obrigatoriedade. Gradualmente esta situação seria resolvida, mas temos que passar por este fase, temos que passar, dada a situação em que nós estamos hoje, das desconfianças à vida. Portanto, eu acho que este aspecto é extremamente importante, é a questão psicológica, é muito importante, porque um dos aspectos importantes da reconciliação também é o lado psicológico. É eu perceber, é qualquer cidadão perceber que não há nenhum problema, porque somos todos iguais, não há aqui diferenças, não há aqui privilégios de um ou do outro. Este é importante. O outro aspecto é a questão que o Vaz dizia das concessões entre ambas as partes. Eu acho que isto também não devia ser problema nenhum. Quer dizer, da mesma forma que a RENAM propõe, por exemplo, que governe as províncias, e escolhe as províncias, nada impedia, por exemplo, que o governo dissesse: ok, nós acolhemos a indicação de vocês proporem nomes para a nomeação de governadores, mas se calhar em vez de nomearem só governadores para aquelas províncias, vamos fazer com que o número seja repartido por todo o país. Quer dizer, se pede, por exemplo, 6 províncias, que não sejam 6 províncias no centro e norte, que sejam 6 províncias dentro do território nacional. Podem ser 2 no sul, 2 no centro e 2 no norte. Isso seria muito bom, até no âmbito da reconciliação nacional, para permitir também quebrar tabus em algumas províncias. Sim. Estou a falar, por exemplo, da província de Gaza. Por exemplo. Imaginemos que haja um acordo e o Presidente da República aceite nomear alguém indicado pela RENAM para Gaza. Este seria um grande gesto de reconciliação. Por que não? Por que não? Por que tem que ser somente Sofala? Por que não pode ser Gaza? Portanto, seria também uma contrapartida que eu acho que o Governo poderia levar à mesa de negociações, que seria extremamente importante para mostrar o seu gesto de reconciliação. Isto também na perspectiva da RENAM também fazer concessões. Eu acho que cada uma das partes neste momento tem que apresentar propostas, tem que também fazer concessões. Quer dizer, não acredito que o acordo final a ser seguido seja o acordo na íntegra daquilo que a RENAM quer, ou que seja na íntegra daquilo que o Governo quer. Vai ser um acordo de consenso. Se é um acordo de consenso, vai ter que haver cedências de ambas as partes. Possivelmente, por exemplo, a RENAM está a propor, por exemplo, 6, mas pode ser que o Governo possa propor 4, por exemplo. O que eu estou a defender é que deve haver aqui imaginação de ambas as partes para apresentar alguma coisa que aproxime. No fim, não tem que prevalecer a proposta inicial de um, nem a proposta inicial do outro. No fim, pode prevalecer uma proposta que seja o retalho, que seja o consenso. É nisto que eu acho que é importante. Agora, não se pode matar esta ideia de partida. Porque o princípio é aquele que eu dizia, que é da descentralização. Este princípio é bom. O princípio da descentralização é o melhor princípio que nós podemos defender para este país. Portanto, não devíamos desqualificar este princípio, devíamos manter firmes nesta ideia. Agora, se vão ser 4 províncias, se vão ser 6 províncias, se vai ser tudo na zona centro, se vai ser centro, norte e sul, é isto que a Comissão devia discutir. Há, neste momento, uma proposta vinda dos mediadores, a RENAM e o Governo receberam a proposta, o Governo pediu tempo para refletir. Acredito que esta reunião de quadros que o Partido Frelimo organizou pode também
ter servido para, embora não tenha passado tudo cá para fora, a gente viu o que podemos ver, mas acredito que possa ter servido para dar algumas luzes, sendo um órgão meramente consultivo, não é deliberativo, mas a seguir a Frelimo vai ter o Comitê Central. E eu acredito que se calhar este tempo que o Governo, a delegação do Governo pediu para refletir, possa estar relacionada com a reunião do Comitê Central que o Partido Frelimo vai ter, em que 2 das teses que vão ser discutidas para o Congresso do próximo ano, uma delas é descentralização e outra é reconciliação. Portanto, eu acredito que não estamos muito longe. Portanto, eu continuo a ser otimista, não obstante a existência desta lei, que acho inoportuna. Porque se já na lei do Serviço Militar já está isto incorporado, eu não vejo porquê propor esta lei. E também não vejo porquê que esta lei não foi tão publicitada no informe do porta-voz do Governo. Portanto, aí já abre algumas suspeitas, eu acho que não seria muito bom. Eu preferia não alongar muito neste aspecto, mas achar que a lei é inoportuna e também chamar uma atenção que é preciso não repetirmos aquilo que aconteceu nos anos 2006, 2007, 2008, das famosas inconstitucionalidades. Porque uma coisa é fazer o plágio das leis portuguesas e depois daí não está muito longe para partirmos em inconstitucionalidade. É preciso ter muito cuidado. Eu acho que o gabinete do Presidente da República tem hoje uma antiga Ministra da Justiça, deve prestar uma maior atenção nesse aspecto, para não permitirmos que o Presidente atual possa entrar de novo na situação das inconstitucionalidades. Muita atenção nesse aspecto. Nós vamos sair a esta altura para uma curta pausa. Deste lado, um curto intervalo e voltamos já a seguir com mais temas aqui em Debate Noite Informativa. Até já. Esses discussões vêm das nacionalizações. Que produtos estão a vir? Nacionalização dos hospitais? Dos consultórios. Depois está aqui a apodrecer. É para ser distribuído, mas parece que há quanto tempo eu nacionalizei? Quanto tempo foi nacionalizado? Em que ano? Lembrem que data? Das nacionalizações? Dia 24 de julho. 24 de julho. De julho. Depois houve comissões. Sim. Para as clínicas, para os hospitais privados, para os consultórios, para as maternidades. Foi? Foi, sim. 76, 77, 78, 79, 80, os colchões ainda estão aqui. Quando há hospitais que não têm colchões, os doentes dormem no chão. Nos hospitais não é bonito isto? Não é luxo? Olha, cores bonitas, pelas cores, tudo isto. Olha para isto. E queixam-se, não estão, queixam-se. A saúde sempre está a queixar-se. Olha para isto. Toda a fronteira. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Estamos de volta à noite informativa, hoje com muita análise. Ao longo da primeira parte estávamos a olhar para os contornos da paz, para os contornos do resgate
da Paz. A esta altura vamos, portanto, analisar a reunião de quadros da Frelimo. Na verdade, vai ser expectativas em volta das decisões tomadas nesta reunião. Porquê? Porque a imprensa não teve acesso na íntegra desta reunião, que ela decorreu a porta fechada e baseamos-nos apenas em discursos, portanto, o discurso do Presidente da Frelimo, por coincidência também Presidente da República, e também de algumas reações colhidas parte da imprensa, através de alguns membros que fizeram parte desta reunião. Este tema vai começar consigo também, Ismael Moussa. O que é que na verdade, um encontro de quadros da Frelimo de género, durante 3 dias, a porta fechada, debate? Bom, primeiro é preciso entendermos que, tendo em conta a história do nosso Estado, Sim. tendo em conta toda a questão que é bastante discutida da partidarização do Estado e do facto de grande parte das pessoas que hoje exercem quase todas as funções no Estado serem membros ou, de uma ou de outra forma, terem uma ligação com o Partido Frelimo, é natural que esta reunião de quadros é extremamente importante para o Estado moçambicano, tendo em conta Sim. o que é que estas pessoas exercem dentro do Estado moçambicano. Agora, como cidadãos cá de fora, e não tendo participado e não estando por dentro, vamos simplesmente especular. E aquilo que a televisão passou não é suficiente para termos, digamos, substância suficiente para fazermos um debate mais aprofundado. Mas, em linhas gerais, o que é uma reunião do quadro? Não existe isto em termos estatutários a nível do Partido Frelimo. A nível dos estatutos do Partido Frelimo não está previsto, este não é um órgão, não é algo decisivo. É algo meramente consultivo. Portanto, o Presidente do Partido dá-se no direito de convidar quem ele quer para ouvir. Desta vez, coube convidar os quadros que, sendo membros ou simpatizantes ou pessoas que a Frelimo achou por bem convidá-las, não é? Porque há muitas pessoas também lá fora que não são membros do Partido Frelimo, mas que foram convidadas. Acredito que o que se buscou é o Presidente ouvir estas pessoas, para permitir que ele possa ir para o Comitê Central da Frelimo com algo um pouco mais algo mais sólido, mais amadurecido, para poder-se tomar algumas decisões, porque é exatamente no Comitê Central e no Congresso do próximo ano onde ele pode tomar decisões, mas acredito que neste momento a preocupação dele não é essencialmente o Congresso. O Congresso pode ter sido um argumento, a questão das teses, tudo isso é natural que se faça isso, mas eu acho que a essência é exatamente os 2 grandes momentos em que o país vive. Por um lado, é a questão da paz, não é? Nós temos, neste momento, um processo em curso de negociações da paz e acho que o Presidente precisa de ouvir as várias sensibilidades, vários atores, para ir ao Comitê Central com algo que possa permitir que ele possa conseguir a luz verde do Comitê Central, provavelmente numa ideia que ele já tenha, embora ainda não totalmente amadurecida, mas esta reunião permitiu que ele pudesse receber inputs de vários quadrantes dentro da Frelimo, que vivem o dia-a-dia da sociedade. Que, se repararmos, as pessoas não vieram só de Maputo, vieram de todo o país. Portanto, isto é importante para o Presidente, para poder ter munições suficientes para o Comitê Central em relação, por exemplo, ao dossiê Paz, mas também em relação ao dossiê da crise financeira. Porque nós temos uma situação, que é uma situação extremamente grave, é que, de início, ouvindo algumas intervenções de membros do Governo e outras, dava para perceber que não tinham ainda noção da gravidade da situação. Muitas pessoas pensavam que isto fosse uma questão momentânea, tendo em conta aquilo que foi o historial deste país. Se nós repararmos, em vários momentos houve braço de ferro entre o Governo e doadores, mas que, em última instância, os doadores abriram mão e deixaram que o Governo avançasse. E isto fez com que se criasse a percepção de que, um pouco de insistência, os doadores cedem. E acho que isto, no início, fez com que o Governo não tivesse encarado esta situação com a seriedade necessária. Mas agora, e depois ainda do regresso do Presidente dos Estados Unidos, começa a ficar claro que a situação não é assim tão fácil de ser resolvida. Esta missão do FMI deixou muito claro, em relação a quando é que se poderá fazer a libertação dos primeiros fundos para este país. Nós já estamos a entrar numa situação que já começa a ser preocupante. Nos meus 20 e tal anos de função pública, nunca fiquei até o dia 4 sem salário. Muitos funcionários públicos até hoje não receberam o seu salário. Isto é um caso raro na história deste país, da função pública. Portanto, já começa a mostrar sinais claros de que o Estado já está a começar a ter problemas de liquidez, e é grave, é alarmante, não é? E, portanto, eu acho que neste momento o Presidente tem estes 2 dossiês, no caso concreto, paz e crise financeira, e que precisa de ouvir os vários quadrantes para tomar determinadas decisões. Porquê? Porque, por exemplo, a vinda da missão do FMI e tendo saído de cá sem um consenso aparente em relação aos termos de referência, já mostram alguma fraqueza neste diálogo. E mesmo que se haja um consenso em relação aos termos de referência, não estou a ver desembolsos antes de janeiro. E, portanto, tudo isto é uma preocupação que ele tem. E já começamos a ter, por exemplo, situações de bancos
que já estão a ser intervencionados, hoje é um, amanhã poderá ser outro, temos empresas a fecharem, portanto, há toda uma situação que leva que o Presidente, é natural, ele é a última instância neste país que tem que responder por isto tudo. É o seu primeiro mandato de governação, há toda uma série de aspectos por detrás dele e que ele quer certamente ouvir as várias sensibilidades para, chegado ao Comitê Central, poder também pôr, acredito eu, alguma ideia que ele tenha de como ultrapassar isto, porque não estou a acreditar que ele chegue ao Comitê Central sem ideias concretas, porque nós já não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação anormal e é preciso que haja decisões a serem tomadas. Portanto, estou a acreditar que esta reunião foi meramente consultiva para permitir que ele possa ter bases para tomar alguma decisão. Agora, que esta decisão tem que surgir, tem, porque daqui a pouco ele terá que ir à Assembleia da República para dar o informe sobre o Estado da Nação. Qual é o informe que ele vai dar sobre o Estado da Nação perante esta situação toda? Portanto, se calhar também está a permitir ouvir as pessoas, até inclusive, para ajudar a produzir o discurso que ele vai fazer à Assembleia da República. Ok. E Gide Vaz, que olhar lanças em volta desta reunião de quadros da FLIM? Bom, as reuniões de quadros sempre acontecem e sempre aconteceram. Não é uma inovação do Presidente Nyusi, isto é um ritual. Mas, do ponto de vista instrumental, é uma forma que a Frelimo encontra para tirar do melhor e aproveitar melhor os seus ditos quadros e ainda, do ponto de vista de comunicação e até da psicologia e do simbolismo, provar e reafirmar de facto que quem não está conosco está perdido. Porque quem vai para lá? Quem vai para lá são todos membros e simpatizantes do Partido Frelimo, escolhidos a dedo, desde a abrangente da área política até a econômica. E lá vão para discutir algumas ideias gerais. E o modelo de discussão é esse, quer dizer, a plenária e depois assim, trabalhos em grupo e decidem. Portanto, os PCAs, professores universitários, reitores e outros, portanto, não ser chamado para a conferência de quadro cria calafrio nas pessoas e até incerteza. Portanto, é um espaço, de facto, para a reafirmação e até identificação de quem é quem. Por exemplo, sei que algumas pessoas que estavam habituadas a ir à reunião de quadros não foram desta vez, o que lhes proporcionou mal-estar, até de saúde. Portanto, é um outro sinal de exclusão e inclusão interna. E é um também barômetro, o barômetro individual, que avalia o seu posicionamento, se é ou não relevante. Portanto, imagina um PCA que não seja, não tenha sido convidado à reunião de quadros. Ele próprio começa a pensar que não, tem dias contados naquela cadeira. Ora, esta reunião é interessante e particular. Eu julgo que foi um sucesso, principalmente porque, a avaliar pelo discurso do Presidente Nyusi, mas também a avaliar pelos discursos dos vários órgãos sociais. Portanto, primeiro aspecto muito importante é da questão da legitimação interna e da disciplina. De forma aberta, os membros da Frelimo reunidos lá reconheceram que neste momento o país, aliás, os seus partidos vive um mal-estar caracterizado por essa indisciplina e outros vícios que minam a coesão interna do partido. Isso é verdade, quer dizer, até o professor Ismael Moussa, que não é membro da Frelimo, quando recebe mensagens do interesse interno do partido, significa que as coisas não estão tão boas. Estamos a falar de uma reunião com cerca de 3.000 quadros. Exatamente. Não é possível que marchem pela mesma banda 3.000 quadros, há sempre pontos de discordância. Não. A questão da legitimação é esta nossa. Portanto, a crise, tanto político-militar como a econômica e a própria entronização, digamos assim, do Presidente Nyusi foi marcada também
por alguma resistência interna em relação à sua legitimação. Portanto, ele tem, e é uma resistência óbvia. Nós sabemos que o órgão mais importante deste país, repito, não estou aqui a falar mal, o órgão mais importante deste país é a Comissão Política. E toda ela, é a Comissão Política que orienta o governo, que decide, inclusive, e a Comissão Política até que chancela alguns ministros, inclusive. Quer dizer, o coração do país, de facto, apesar de ser inconstitucional, mas na prática é a Comissão Política. E a Comissão Política é toda ela do antigo regime, portanto, é do presidente Guebuza. E estas resistências nós aqui denunciamos várias vezes, não importa repetir. Ora, reconheceram sozinho. Inclusive, o meu estimado Faustino, que é o secretário-geral da CLIN, também criticou de forma de viva voz este problema. Ora, este é um problema identificado político, ok? O partido está em debandada, isto está a enfraquecer a nossa posição, estamos a perder muitos pontos perante esta situação econômica, política e financeira. Precisamos de nos unir em torno de uma visão, em torno de uma liderança. O discurso de encerramento do presidente Nyusi também foi muito interessante. Ele afirmou, a dado passo, de que gerir transição, ele foi claro, que gerir transição é um processo complexo e exige paciência de ambas partes. Portanto, existem muitos ansiosos, ou seja, dizer gerir a transição pode parecer normal, mas esta frase é muito importante. Primeiro, presume que ele, o presidente da República, tem a noção, e o presidente da FLIM tem a noção de que está em curso um processo de transição geracional. Okay. Ele assume isso. Segundo, decorrente desta afirmação, é também lógico que se pensa que existem muitos ansiosos ali, a tentarem sempre melhor se posicionar e a tentar agarrar esse poder ou a tentar ser relevantes, não sei até quando. Portanto, é uma questão mesmo de poder. Existe uma outra mensagem que o Breno inclusive lança, de que, olha, cheguei aqui, não fui paraquedista, os órgãos, e inclusive este mesmo núcleo duro chancelou, fomos a votos, ganhei. Para todos os efeitos, sou o vosso presidente da República. Sou o vosso presidente do partido. Continuar com esta bandalhada não vai ajudar nem a mim, nem a vocês, nem ao país. E, portanto, é preciso, de facto, voltarmos a recolher as águas e caminharmos no mesmo leito. Eu julgo que, para todos os efeitos, o presidente Nyusi conseguiu fazer passar essa mensagem. Ora, o que nós teremos no Comitê Central, justamente, é o desdobramento desta reflexão e sobre, principalmente, não só apenas as teses, mas também sobre os assuntos candentes sobre os quais a reunião de quadros se pronunciou, inclusive as propostas da Renamo, as propostas, a questão do FMI, etc, etc. Ora, o que nós temos, e para os que estão atentos, os que acompanharam de perto, por vocação ou por incumbência, esta reunião, é perceptível de que, por exemplo, as mexidas, se existirem, governamentais, poderão acontecer depois da reunião do Comitê Central. O Comitê Central vai clarificar em relação à posição na relação com o FMI. O Comitê Central vai se pronunciar, se não for publicamente, mas pelo menos o consenso estará lá sobre se vai ou se deve ou não nomear, acolher e de que forma as propostas da Renamo, principalmente em relação à governação. Nós já podemos ver as tendências. As tendências são claras.
na Frelimo existe um consenso alargado sobre o qual o Presidente da República pode tomar uma iniciativa presidencial, nomeando as figuras para as previndas ou sugeridas pela Renamo, sem necessariamente exigir a mudança constitucional. Continuará sempre um servidor do povo ao serviço do governo da Frelimo, okay. Governo do Moçambique. Portanto, este é muito importante. Para mim, esta é a última chance, se bem que sempre existem várias, mas do ponto de vista programático, é a última chance de o presidente Nyusi finalmente realinhavar o seu governo, realinhavar o partido e não necessariamente impor, mas institucionalizar-se de facto como o presidente de todos, com uma disciplina que se deseja e o apoio necessário. Para terminar, eu também julgo que o que nós vamos ver no pós Comitê Central também será um posicionamento, uma emergência de uma nova elite política interna. Eu julgo, e também seria desejável que o secretário-geral também nesta reunião também fosse, quer dizer, deixasse. E julgo que também poderia se reorganizar ali o secretariado, inclusive os secretários provinciais também precisavam e deveriam serem substituídos, digamos assim, que é para responder a uma nova dinâmica, porque existe e eu vejo um desfazamento em termos de comunicação e de alinhamento com a liderança máxima. Tá. Vamos virar de página, vamos passar para o tema ligado ao Mozabanco intervencionado. Ismael Moussa, como é que olha para esta entrada, esta tomada de assalto, entre aspas, do Banco de Moçambique, aqui é o Banco... É um fenómeno preocupante, sim, mas tendo em conta a mudança que ocorreu no Banco Central, pode haver uma ligação naturalmente entre a indicação do novo governador com esta decisão tomada, porque a ser tomada esta decisão está claro que este problema não é novo. Este problema já devia vir se alastrando por algum tempo. Mas o Mozabanco já vinha refletindo sinais de crescimento. Exato. Mas para haver uma decisão, mas num espaço tão curto da indicação do governador para uma tomada de decisão, pode ter sido já também o cunho, uma marca deste novo governador em relação a tomar-se uma decisão urgente. Poderia-se protelar por mais algum tempo. Agora, por outro lado, também, acompanhando o programa Pontos de Vista, eu fiquei um pouco preocupado com o que escutei de que o Mozabanco já estava numa fase avançada de negociação com um outro parceiro. Isso poderia ser uma solução, aparentemente, ou não. Não, mas ficamos nas hipóteses. O Banco Central apareceu a esclarecer que depois deste período o banco será vendido. Exato. Agora, se for nesta perspectiva, eu acho que seria uma boa saída, porque realmente não podemos, para o sistema financeiro, e eu estava preocupado com o primeiro comunicado. O primeiro comunicado e a primeira notícia passada não era boa para o ambiente financeiro. Porque se nós passarmos uma ideia para o sistema financeiro de que o banco está, por exemplo, na falência, isso seria extremamente grave. E acho que foi muito importante que tanto o Mozabanco como aliás, o ex-PCA, como a administradora do Banco Central tivesse dado aquela conferência de imprensa, e depois ontem já foi uma conferência de imprensa mais esclarecedora. Isto ajudou a sossegar o mercado e é extremamente importante que se tenha feito esta atitude. Eu acho que aí há que se felicitar o Banco Central por ter tomado esta atitude de esclarecer, para acalmar os ânimos, para que as pessoas que têm o seu dinheiro depositado, para que a sociedade, no geral, não fique a pensar que o banco faliu, porque o banco ainda não faliu. O banco foi simplesmente intervencionado, a lei prevê este tipo de situações, há um tempo para o banco ter um novo destino, não é? Esperemos que o Banco Central consiga estabilizar o banco e possa conseguir alguém que possa comprar o banco para o bem do nosso sistema financeiro. Mas também isto remete-nos a uma outra reflexão. É que já em tempos que muita gente chamava atenção para o perigo de termos toda a banca relacionado a um ou dois países. No caso concreto, a nossa banca, quase toda ela, com exceção
de um banco que pode estar sob a alçada da África do Sul ou do Botsuana e o outro sob a alçada da Grã-Bretanha, mas no grosso modo os nossos bancos estão todos eles dependentes do sistema financeiro português. Isto é extremamente perigoso. Pequena oscilação em Portugal, nós levamos tabela. Portanto, é importante que daqui para frente reflitamos como moçambicanos, e o Banco Central tem este trabalho de refletir, para que futuramente possamos encontrar formas de atrair para o nosso sistema financeiro outros bancos, que não sejam somente bancos portugueses, que não sejam somente bancos destes interesses. Para quê? Para não ficarmos refém de uma única tendência. Mas também nada nos impede, hoje não podemos refletir sobre isto porque estamos numa crise financeira, mas a crise financeira será passageira, não vai ser para toda a vida. Seria importante que nós, como moçambicanos, começássemos a refletir também para um futuro podermos ter algum banco que seja nacional. Isto também para a própria reserva da proteção do nosso sistema financeiro, quer dizer, não ficarmos sempre dependentes de todos os outros sistemas e menos do nosso. É difícil, pode parecer um pouco proteção, mas é importante que o país tenha. Temos que ter alguma coisa também que seja nosso, mas também, se não pudermos ter o que seja nosso, pelo menos que não estejamos reféns de um único. Sejamos reféns, se calhar, de vários. Okay. Mas isto permite-nos um pouco mais de estabilidade. Uma outra questão também que é preocupante e é necessário que se esclareça rapidamente é que já há rumores de que existe este tipo de situações em outros bancos. Eu acho que é muito importante que esta situação seja clarificada e o Banco Central pode clarificar isto. Haverá meios suficientes, parte do Banco Central, para resgatar todos estes esse é que eu receio, esse é que é o grande receio que eu tenho, porque isto implica despedimentos, implica toda a confiança no sistema financeiro. Não é? E com as medidas que o Banco Mundial adotou há pouco tempo, as medidas cambiais, entre outros, principalmente a questão dos juros, tudo isto vai levar a um descalabro do sistema financeiro. Portanto, é importante, por isso volto a repisar que é importante que as negociações com o FMI sejam de caráter extremamente urgente, uma solução com o FMI, porque não havendo esta solução, eu receio que podemos iniciar o ano com outros bancos na mesma situação e aí seria o descalabro total. Portanto, é importante que a gente leve a sério esta negociação, que cheguemos a um acordo urgente com o FMI, não é? Doa o que doer, mas temos que chegar a um acordo, não podemos continuar nesta situação, porque um dos motivos que levou ao Moza Banco, tirando vários outros, este foi um dos motivos que tornou-se público, que é exatamente a crise financeira que o país vive. E se isto já está a atingir os bancos, isto é extremamente grave para o mercado financeiro de um país. Tá. E Gide Vaz, como é que olhas para este plano de resgate do banco? Bom, eu não sou economista, nem tenho inspiração para comentar aspectos econômicos. Ora, partirei justamente do que o professor Moussa afirmou, de que a informação é muito importante para a gestão desta crise e também para poder não assustar, como costuma-se dizer, os mercados e, acima de tudo, para também não agudizar o ambiente já por si de tensão aos moçambicanos. Isto é importante. E seria também importantíssimo que o Banco Central dissesse claramente se este é o único banco que está em situação similar e se existem outros bancos que potencialmente podem trilhar pelo mesmo caminho. E isso significa, portanto, para mim, isto é muito importante. Pararia por aqui para não especular aspectos econômicos e da economia que eu não entendo. Tá. Ismael Moussa, vamos passar para o último tema, que é a subida de preço do combustível. Como é que se explica, numa altura em que a tendência do preço do barril do petróleo é redução, e o país registre esta subida? Estaríamos perante alguma medida de apertura de cintura? Exato, eu acho que não há motivos, aparentemente, para haver este aumento, tendo em conta o estudo que o CIP fez sobre todo o historial, que eu não teríamos tempo suficiente para falarmos sobre isso, e depois também, não sendo economista, não teria instrumentos na globalidade, mas baseando-me no estudo que o CIP fez, do Centro de Integridade Pública, quer dizer, fica claro que, em princípio, não há motivos para um aumento de preços neste momento. Agora, talvez, valor da importação. Exato, talvez o motivo seja também associado ao momento em que o país vive, a questão da crise financeira em que nós vivemos. É que com a desvalorização da moeda, não obstante o preço no mercado internacional estar a baixar do barril, mas tendo em conta a desvalorização da nossa moeda, é que com o mesmo valor que no ano passado podias comprar um barril, se calhar hoje compras meio barril. Então, por aí pode-se entender o aumento. Mas o aumento só tem a razão de ser pela crise financeira que nós estamos a viver. É por isso que eu volto a insistir que é urgente encontrarmos uma saída rápida para resolvermos o braço de ferro com o FMI. Porque
a não termos uma solução do braço de ferro com o FMI, o que é que significa? Significa que daqui a mais um mês ou dois podemos vir a ter outro aumento. Nada impede que haja um novo aumento, porque a moeda vai continuar a desvalorizar-se, porque a situação financeira vai continuar a se agudizar. E isto é preocupante. Será que nós estaremos depois preparados para suportar isto? Portanto, esta é uma situação bastante preocupante. E eu volto a repetir que não vejo motivos. A haver motivos só pode estar associados à crise financeira que estamos a viver, e é por isso que temos que encontrar uma saída para a crise financeira. Agora, em relação àquela pequena agitação que houve a nível dos chafas, também é preciso também aqui um puxão de orelha. Quer dizer, por muito que tendencialmente possamos ser muitas vezes críticos de algumas medidas adotadas pelo Governo, mas sejamos sinceros, eu não vejo, aparentemente, motivos para aquelas pessoas subirem a tarifa de chapa. Por que eu digo isto? Porque se até aqui o Estado assegurou que vai subsidiar até 31 meticais, não é? O litro, portanto não há razões para aumentar-se o preço. Agora, no dia que o Estado deixar de subsidiar, aí sim poderia haver motivos. Agora, acredito que o problema... Está a acontecer isto com o pão. Eu acho que a lição do pão, do preço do pão, devia ser aplicável no caso do combustível. Ora, vejamos, o Governo está a negociar formas de compensação por causa da subida do pão, pelo menos até janeiro. Já se, ainda que haja aumento do preço do pão, não vai ser uma notícia que vai colher as pessoas de surpresa. Mas o caso combustível, por exemplo... Não, mas o caso do combustível, por aquilo que eu me apercebi pela informação do Governo, é que o Governo continua a subsidiar as transportadoras legalizadas. O grande problema são as transportadoras que não estão legalizadas. É que vamos ser francos, quer dizer, nós não podemos também pedir que o Governo financie transportadoras fantasmas. Aí estaríamos a dizer, amanhã, como é que o Governo iria prestar contas ao Parlamento? Como é que apresentaria justificativos de que financiou alguém, se não se conhece esta pessoa, se é fantasma? É complicado, quer dizer, estaríamos nós próprios a contribuirmos também para a não transparência do Estado, da gestão do Estado. Eu acho que temos de ser sérios, quer dizer, é importante que as transportadoras legalizem-se, passem a pagar impostos neste país e possam se beneficiar de um subsídio. Agora, quem não paga impostos, quem não está legalizado, vai beneficiar de subsídios para fazer o quê? Este é um problema sério. É que nós não podemos continuar neste país, na situação em que nós estamos, em que 6% da população moçambicana é que paga impostos neste país, em que o resto não paga impostos. E à luz da Constituição, a Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Mas o grande problema é quem é que paga impostos neste país. Quem paga impostos é o seu caso, é o meu caso, somos os funcionários públicos, são as pessoas que trabalham nas empresas privadas, que oferem o salário e que têm a retenção do seu imposto sobre o rendimento na fonte, não é? Essas pessoas pagam impostos. Todo o resto não pagam. E o Estado normalmente vai por cima de quem? De quem paga impostos. Vai em cima do comerciante que paga imposto, vai em cima do empresário que paga imposto, no geral, vai em cima do funcionário que não, ou da empresa que não reter coisa, mas não vai por cima da grande maioria da população que não paga impostos. Então, quando estamos a falar de igualdade, o que é isto de igualdade? Eu mesmo, agora vamos ao nível micro, que é na questão dos transportadores. Quer dizer, é importante que os transportadores legalizem-se para beneficiarem-se do subsídio do Estado. Aí sim, se legalizados não receberem o subsídio do Estado, teriam toda a razão de dizerem que têm que aumentar a tarifa porque não têm uma compensação à luz do aumento que houve. Agora, se o aumento que houve continua a privilegiar compensações, o aconselhamento que nós podemos dar a estas pessoas é não sejam oportunistas. Legalizem-se, formalizem a vossa entidade para continuarem a beneficiar ou para passarem a beneficiar do subsídio. Tá. Gildo Vaz, como é que olhas para esta subida? Bom, igualmente não sendo entendido em assuntos da economia, eu compreendo a necessidade de ajustar o preço, tendo em conta definitivamente a desvalorização do metical, primeiro. Segundo, também, e a fazer fé nas palavras do Diretor Nacional Adjunto de Energia, o Almirante Dima, e de resto ele também é meu amigo pessoal, ele afirmou que o Estado vinha subsidiando e este fardo precisava também de ser compartilhado e ao reduzir os níveis de subsídio, seguramente tinha que ajustar igualmente o preço do combustível, salvaguardando, mais uma vez, os transportadores públicos. Complementando sobre este assunto, e aqui tenho algum conhecimento sobre isto, os transportadores, o problema dos transportadores é que a esmagadora maioria, é informal. Sim. O que acontece muitas vezes é que,
para começar o negócio, o que você precisa? Você precisa de obter a autorização do Conselho Municipal ou de qualquer outra autoridade, e depois precisa de ter um motorista licenciado com a carta. São esses 2 documentos que são necessários para colocar seu carro na via. Mas o negócio em si é ilegal. Okay? Ou simplesmente não existe negócio. Tá me entendendo? Sim. É que não se paga o imposto sobre aquele negócio. Os nossos chapeiros não pagam o imposto do negócio. Ok? Eles sim tem o trabalhador que está legalizado, e depois lá no município também está registrado, mas existe um negócio de chapa e ele simplesmente não é tributado. E, portanto, à luz desta lei, o negócio não tem NUIT, não está registrado, quer dizer, nas entidades legais, portanto, simplesmente o Estado também não o conhece. Conhece o lado, numa repartição qualquer, e ponto final. Então, a reação destes senhores é justamente sintomática da nossa economia muito informal e informalizada, e principalmente no setor do transporte. Este é que é o problema principal. Tá. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa aqui com Ismael Moussa e Egídio Vaz. Dizias que ias apresentar um livro, estamos hoje uma hora... Então, sim, só para dizer que tive a honra de receber este livro. Podes até... Que, na verdade, livro. É interessante. O povo é o meu patrão. Na verdade, trata-se da coletânea de entrevistas, de discursos. O povo é o meu patrão foi praticamente o discurso, a linha de força da campanha. Podes até suspender, podes deixar até o livro, sim. Foi a linha de força da campanha de Filipe Nyusi. O que é que temos neste livro? O que é que é possível encontrar? Na verdade, trata-se de uma coletânea dos discursos e das entrevistas do presidente Nyusi, que fez ao longo de todo o ano de 2015. Foi produzido pelo gabinete lá da presidência. Achei uma iniciativa louvável, principalmente para a documentação. Sim. E também para quem percorre o livro, fica a perceber o verdadeiro pensamento do presidente Nyusi, que no fundo não é tão mau. Ele é uma pessoa flexível, aberta às ideias, um pouco às vezes naive, mas está ali o Nyusi original, documentado através da comunicação social, diga-se assim, e através de discursos. Ora, eu não iria mostrar esse livro se não existe uma coisa muito interessante lá, né? O livro tem fotografias interessantes, mas não aparece nenhuma, quer dizer, fotografias interessantes com a maioria dos atores políticos, desde MDM, Jacob Sibindi e tal, e o Nyusi no campo, o presidente Nyusi no campo, a trabalhar e a inaugurar as coisas e a responder perguntas difíceis aos jornalistas, mas estranhamente não aparece lá nenhuma fotografia com membros da RENAMO ou dirigentes da RENAMO, o que também é algo muito sintomático, não necessariamente desta vez por culpa do governo, mas justamente por autoexclusão. Hoje, dia 4 de outubro, o dia de reflexão, a RENAMO comemorou sozinha na sua sede e não se fez, por exemplo, a praça, para ela própria proativamente mostrar a necessidade da inclusão e da reconciliação de que tanto almeja. Mas, voltando ao livro, também é muito, mas muito importante notar neste livro a voz dos cidadãos a falar. E, portanto, é um livro volumoso, glossy, dá para ler, e os que não gostam de ler, se calhar podem apreciar as fotografias interessantes e uma iniciativa a louvar. Agora, há um desafio. Esse livro apenas tem 1000 cópias, provavelmente vão ter que reimprimir, mas o grande desafio é, se calhar, depositá-lo em versão eletrônica online para que seja muito mais acessível aos demais. É uma iniciativa muito boa, documenta, de facto, e um documento histórico que vale a pena, se calhar, ter, só para nós não podermos falar no vazio. Tá. Ismael Moussa, em jeito de fecho, o que é que nos deixa? Não, simplesmente apelar que, já que é um momento de reflexão pelo Dia da Paz, que os próximos dias sejam dias de novidades agradáveis para o país.
Uma das novidades seria algum consenso a nível da mesa de negociações e outra seria alguma saída para o braço de ferro com o FMI. Eu acho que estes são as duas grandes preocupações que eu não gostaria que chegássemos ao fim do ano ou que chegássemos ao informe do chefe de Estado na Assembleia da República para avaliar o Estado da Nação sem que estes dois dossiês pudessem chegar a um bom porto. Mas eu sobre esse ponto, eu julgo que 2016 de facto é um ano quase que perdido, mas que vai poder fechar em grande, principalmente em relação à situação política. Do negócio do gás? Não. Bom, o assunto de gás, as pessoas também têm que ter um pouco mais de calma. O negócio de gás é entre as duas empresas. O nosso Estado vai aproveitar através da tributação e de outras formas. Portanto, esse encaixe pode acontecer. Mas eu julgo que fecharemos com boas notícias para iniciarmos 2017 muito mais com outro ânimo. Por que a profecia? Quatro eventos muito importantes. O negócio de gás vai se fechar, desde a Anadarko, a AN, e está a ficar cada vez mais claro isto. É uma boa notícia. Segundo, poderemos ter uma trégua. Eu não chamo de cessar-fogo porque já estou muito desiludido com isso. O cessar-fogo e a paz, para mim, vai acontecer com a total desmilitarização da Renamo e também com a acomodação do processo de descentralização. Eu, quando for a ver isto, sim, estarei a falar de facto. Caso contrário, é um processo longo e provavelmente pode levar todo o ano, próximo ano. Portanto, poderemos ter uma trégua, poderemos, quer dizer, as notícias da Bacia de Rovuma continuarão a vir, poderemos e teremos seguramente a auditoria feita e eventualmente divulgados os resultados. Provavelmente pode-se negociar ali o conteúdo que for ou que irá ao público. De nomes, exatamente, avanço de nomes e tal, mas teremos isto tudo. E, por fim, teremos eventualmente um partido Frelimo um pouco mais estável, já com os olhos para o Congresso e para as batalhas futuras, e provavelmente também com Afonso Dhlakama a regressar de onde está para o campo, para a cidade e ao convívio dos demais. Poderemos começar um ano melhor do que em 2016. Tá. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. Estávamos aqui em conversa com Egídio Vaz e Ismael Moussa, mesmo em volta de 4 grandes temas, tanto que dominam a semana. De realização, avançamos com informação a descarregar ou seguimos para uma curta pausa. Vamos agora a um intervalo, voltamos já a seguir. Até já.